Olá, meu amigo, minha amiga recém-formada, advogado iniciante ou advogado que queira entender melhor como é que funciona o certificado digital e o token para advogados. Assista esse vídeo até o final que eu vou lhe explicar. O que acontece? O token ele nada mais do que a mídia que armazena o certificado digital. O certificado digital ele é um produto intangível, porque ele é eletrônico, então ele precisa ficar em algum local. Essa era uma dúvida que eu tinha logo que eu virei advogado e que não entendia exatamente por quê. Eu imaginava que eu deveria adquirir ou um token ou um certificado, mas não. Você precisa adquirir os dois. Quer dizer, se na sua OAB, no seu conselho seccional, você tem que ver, porque a OAB muda muito de estado para estado. No estado do Rio de Janeiro, ela só admite pelo token, ela não admite mais armazenar o certificado digital na carteira de advogado, mas aí você vai ter que certificar na sua OAB do seu estado, se não for o Rio de Janeiro, se esse armazenamento pode ser na carteira do advogado ou no token. O que é o token? O token é aquilo que parece um pendrive, tá? Mas não é um pendrive, por isso você não deve gravar nada nele. O token ele serve apenas para armazenar o certificado digital. Então você vai ter que verificar na sua OAB qual das duas mídias que está sendo armazenado, que você pode armazenar. Se puder usar a carteira do advogado, a grande vantagem é que você não vai precisar pagar a mais pelo token. O token no Rio de Janeiro, salvo engano, está na ordem de R$80, o que parece um pendrive. Então, se você quiser economizar esse valor, você usa a carteira do advogado. Mas atenção, porque a OAB do Rio, desde 2012, não aceita na carteira do advogado, porque esse chip, que é onde fica armazenado o token, ele tem descolado, tem dado muito problema e isso tem dificultado. E isso pode ser um grande problema para você se chegar no momento que você tiver que assinar uma petição eletronicamente. Já no token, o armazenamento é bastante seguro, porque o pendrive ele protege bastante e não há como o chip descolar, porque o chip está interno. Agora, na carteira do advogado, o chip que armazena ele fica exposto. Então, isso pode gerar um grande problema. E se você armazenar o certificado digital na carteira do advogado, você, de qualquer forma, vai precisar da leitura de chip, que é um cabo que vai encaixar no cartão e a outra extremidade vai encaixar no USB, que aí vai no seu computador. Os dois vão ser espetados, vão se conectar ao seu computador. O próprio pendrive ele já possui uma entrada USB, pendrive não, o token, né? O próprio token ele já possui uma entrada USB e vai direto no computador. Já a carteira do advogado você não consegue inserir diretamente no computador, então você precisa de uma leitora de chip. Essa leitora ela vai encaixar no cartão e vai ter uma saída USB, e assim você consegue armazenar os dois. Então, isso é o token. Quando as pessoas falarem token da OAB, você vai imaginar um pendrive, mas vai saber que não é um pendrive. Ali é apenas para armazenar o certificado digital. O certificado digital ele não pode ficar solto. Ele tem que ficar em alguma mídia de armazenamento. E qual seria essa mídia? A carteira do advogado ou o token. São apenas essas duas formas. Vamos então agora falar do certificado digital. O certificado digital ele é necessário desde o advento da Lei 11.419 de 2006, que é a lei que rege o processo eletrônico. O artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, ele diz: a assinatura digital ela tem que ser baseada em certificado digital emitido pela autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. O que seria exatamente essa questão de autoridade certificadora? Seria um terceiro que vai ali validar, vai conseguir garantir que a autenticidade daquele documento assinado por você, advogado. Então, enquanto que no mundo físico, no mundo fora do sistema eletrônico, quem garante essa autenticidade é o tabelião, por exemplo, quando você reconhece firma, quando você vai reconhecer a firma no tabelião, ele é a autoridade certificadora. Mas no mundo digital não tem tabelião para certificar, para reconhecer a sua assinatura. O próprio certificado digital faz isso.
Então isso é muito interessante também, porque o que acontece? Você, como advogado, você não vai mais precisar reconhecer firma. Basta o certificado digital. Isso representa também uma grande economia. O tabelião não vai ficar extinto, porque há outros processos, outros procedimentos em que você vai precisar do tabelião. Mas para reconhecer, para te dar autenticidade da sua própria assinatura, você não vai precisar, porque o certificado digital é a sua assinatura no mundo digital. Enquanto que no mundo físico você assina com uma caneta e faz ali o seu autógrafo, essa fica sendo a sua assinatura no mundo físico. No mundo digital, não. No mundo digital, você já assina através do quê? Através de uma caneta? Não, através de uma senha. Você vai colocar a sua senha e aquela senha é única, é somente sua. Essa é uma das principais diferenças. Por isso que é importante que você não passe seu certificado digital, sendo o seu certificado digital, para terceiros assinarem. E se você estiver assinando a petição eletrônica, por exemplo, de terceiros, o que acontece? Nos escritórios é muito comum as petições as intimações virem todas apenas para o dono do escritório. E aí ele passa a senha do certificado digital dele para terceiros assinarem. O que acontece? Isso é um risco muito grande, isso não deveria ser feito por esse dono do escritório, e quem está assinando responde pelo crime de falsidade ideológica. Então, muito cuidado. Já aconteceu um caso, só para vocês terem uma ideia, no tribunal, de advogado que já morreu e continua assinando algumas peças no processo. Isso teve um grande problema e acabou gerando a nulidade do processo. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso e se recusar a assinar, a cometer. Você não é obrigado a cometer nenhum crime, a gente sabe disso. Então, recuse, mesmo que você seja forçado dentro do escritório, não aceite, porque você vai estar cometendo crime de falsidade ideológica. Um outro detalhe também interessante é que desde 2001 a OAB fez um acordo com a CertSign e com isso o certificado digital da OAB é tido como o mais barato do país, enquanto que está gerando em torno de R$130, salvo engano, o certificado digital da OAB. Para os advogados, para o contador, por exemplo, gira em torno de R$260. Então há uma diferença aí boa, porque a OAB fez um convênio com a CertSign, então os advogados conseguem isso. Vamos falar agora das características do certificado digital. As características do certificado digital é autenticidade, integridade, não repúdio e validade jurídica. Por que da autenticidade? Porque ela garante que aquela assinatura é sua. Outro detalhe importante que eu havia esquecido de mencionar é quando da ocasião da obtenção do certificado digital, qual é o procedimento para você obter o certificado digital? Você faz o pagamento, depois você faz o agendamento e você tem que ir pessoalmente na autoridade certificadora. Se você não for, é possível fazer uma procuração? Não. Você também não pode fazer uma procuração para alguém tirar a sua impressão digital. É isso que você tem que ter em mente. O certificado digital é a sua impressão digital, então você não pode deixar com que terceiros vão no seu lugar. Outra característica é da integridade. E por que o certificado digital ele possui integridade? Ele possui integridade porque uma vez que você assine o documento, seja ele no Word ou seja em PDF, aquele documento ele passa a ficar íntegro, ele não poderá mais ser alterado. O que acontece? Aí você vai falar, mas o Word dá para editar. Tudo bem, há software, salvo engano, que até o PDF pode. Mas o que acontece? Se for alterado, não vai ter mais a sua assinatura. Então, por isso que é muito importante e é muito útil também para advogados. Uma dica também extremamente útil é você assinar, quando você estiver analisando contratos, por exemplo, contratos bastante extensos e que está naquele ponto quase às vias de assinar e você precisa enviar para outra parte ver e você não quer que ele seja alterado em nada, o que você faz? Você manda o documento em Word
e aí você pede e assina antes de enviar. E aí, se você receber o documento e não tiver mais a sua assinatura, significa que ele foi alterado. Por quê? Porque o certificado digital, ele tem como uma das suas características justamente a integridade. Ou seja, ele não pode ser alterado. Se for alterado, não terá sua assinatura e aí você saberá que aquele documento já foi alterado. Outra característica é do não repúdio. O que seria o não repúdio? Você não pode dizer que aquela assinatura não é sua. Uma vez colocada ali, assinada aquele documento, e outro detalhe, como é essa assinatura digital? Essa assinatura digital, ela acontece através de senha, mediante senha e o certificado digital, que é o quê? O token espetado no computador ou a carteira da OAB, a leitora de chip e espetado no computador. Isso, e associado juntamente com a sua senha, você está assinando digitalmente. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando a diferença de assinatura eletrônica para assinatura digital e assinatura digitalizada. A diferença, acredite. Mas agora, aproveita para se inscrever no canal para não perder esse próximo vídeo. Então, voltando. Essa questão do não repúdio é justamente isso. Você não pode dizer que essa assinatura não é sua. Por isso que é gravíssimo você passar o certificado para terceiros. Não faça isso. É pior do que um cheque em branco. Porque um cheque em branco você só vai sacar dinheiro da tua conta. É gravíssimo. Mas o estrago de um certificado digital, da sua senha, do token, na mão de terceiros, é muito maior. Com certeza. Porque pode vender imóveis, você pode fazer qualquer contrato. E aí eles possuem validade jurídica. Esse é outro detalhe também do certificado digital. Ele possui validade jurídica. Então, muita calma nessa hora. Fica somente com o seu certificado digital. Não passa senha para ninguém. E depois eu vou dizer também um outro vídeo com essa questão das senhas, do PIN, do PUC, que tem esses outros detalhes. Mas não pode passar essa senha para ninguém. Bom, outro detalhe também é que o certificado digital, infelizmente, ele possui validade. E só vale por 3 anos. E isso quer dizer o quê? Que a cada 3 anos você tem que comprar um novo certificado digital. Se você não perder o token, que é o pendrive ou a carteira do advogado, a depender do seu estado, você só vai pagar o certificado digital. Se perder, você vai ter que pagar os dois. Então, muito cuidado também, porque se você for roubado, for perder, se for aqui no Rio, por exemplo, você vai ter que comprar um novo token e um novo certificado digital. Então, seriam duas coisas diferentes. Diferente do que acontece quando o seu certificado digital expira. Você já tem ali o token, você vai fazer o quê? Você vai comprar um novo certificado digital e vai botar no token que você já tinha. Você só vai gastar com o certificado digital. Uma dica também importante para dar é você ter não apenas um certificado digital, é você ter 2 certificados digitais. Muitos advogados não sabem disso, mas é possível você ter 2 certificados digitais. Inclusive deve. Se for no Rio, eu, por exemplo, possuo o certificado digital do Mobile ID, que é o certificado digital do celular, e também o token. Mas você pode ter 2 tokens, vai ter que comprar 2 tokens e 2 certificados digitais, ou um certificado digital na carteira do advogado, outro certificado no token. Isso aí varia de caso a caso, vai depender da sua preferência. Mas por que é importante ter 2 certificados digitais? Porque se você perder o certificado digital e às vezes você tiver um prazo ali para cumprir, você já tem um outro certificado digital e vai poder com isso assinar a sua peça ou fazer outros serviços extrajudiciais, vai depender do caso concreto. Por isso que é recomendável que você utilize o certificado, ter 2 certificados digitais. Bom, acho que o vídeo está ficando um pouco grande, é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Aproveita aí para se inscrever no canal do Teor Jurídico no YouTube, seguir também o Teor Jurídico nas mídias sociais, nós temos o Instagram, como já foi dito antes, e muitas dicas virão por aí. Aproveita também para comentar e dizer o que você achou desse vídeo. Também pode me seguir no LinkedIn, Alcaires Mendes. E para um acompanhamento mais personalizado, eu vou botar na descrição desse vídeo 2 links. Um, se você for estudante de direito, e outro, se você for advogado, para participar
do grupo do Teor Jurídico no Facebook. É um grupo exclusivo. No grupo de estudantes, se você for advogado, você não será aceito. Somente será aceito no grupo de estudantes se você for estudante. E somente será aceito no grupo de advogado quem for advogado. Então, da mesma forma, se um estudante pedir para entrar no grupo do advogado, não será aceito. Tá bom? Mas o que acontece? O estudante, uma hora, ele vai virar advogado. E aí, quando ele virar advogado, eu vou colocar ele no grupo do advogado. Isso acontece porque são objetivos diferentes, são realidades diferentes. Então, assim, eu consigo ajudar de uma forma melhor, mais personalizada. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Até mais.